compreendemos, o Senhor, no momento certo, abre, Pai, o nosso entendimento para nós entendermos. Aquilo que não compreendemos, o Senhor nos mostra através da sua palavra. Mas eu quero, em o nome de Jesus, declarar para a honra e glória do teu nome, que nós somos aqueles que prevalecem no Senhor, Pai. Nós somos aqueles que firmemente, Pai, nós estamos firmes, olhando para o Senhor, que é o nosso autor e consumador, Pai, da nossa fé. Então, Deus, em o nome de Jesus, opera o milagre do Senhor nessa noite. Opera o milagre do Senhor nessa noite, Senhor. Opera o milagre do Senhor nessa noite, Jesus. Opera o milagre do Senhor nessa noite. Opera o milagre no nosso coração, na nossa vida. Deus, se há alguma coisa, Deus, que está impedindo do nosso coração receber a tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz e ela não volta vazia. Se há, porventura, algum coração, Deus, que está com alguma barreira, algum impedimento, para que possa avançar, para que possa receber da palavra, do vigor, da vida do Senhor, em o nome de Jesus eu declaro este coração vivificado no Senhor. Porque Deus, o Senhor é fiel e poderoso. O Senhor é fiel e poderoso. Nesta hora, em o nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em o nome de Jesus. Amém, querido? Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo? Você pode dar uma salva de palmas para Ele? A Ele toda a honra e toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a exaltação, a Ele, somente a Ele. Esses dias nós temos feito, né, a leitura da Bíblia, e umas semanas aí para trás, eu fiquei numa palavra, que a palavra de Deus, ela faz isso com a gente, né? Todo ano nós recebemos a palavra de Deus. Se alguém puder trazer uma água para mim, por favor. Não sei o que acontece, mas a boca da gente seca. Ai, Jesus. E eu não estou com batom de cola, mas a boca da gente seca aqui. E a gente tem esse, né, o privilégio de ter a palavra, né, na nossa vida e colocar a palavra de Deus para dentro, né, de nós. Quando nós recebemos, comemos a palavra, alimentamos dela. E eu fiquei impactada com a palavra, porque às vezes a gente passa pela palavra, mas às vezes a gente não consegue observar, né, alguns detalhes, né? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 16. Quando os nossos olhos ficam secos, é tão ruim, né? A sequidão dos olhos, sim ou não? E por ele ficar seco, muitas vezes incomoda, né? Não dá para a gente enxergar direito. Mas eu declaro e profetizo em nome de Jesus que essa é a noite que o Senhor está trazendo o colírio dele para os seus olhos. Colocar o colírio nos teus olhos. Colocar o colírio dele nos seus olhos. Em o nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Repita comigo, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber.
Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, ou aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com este povo? Então estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas autoridades de Israel, e tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Queridos, eu fico impactada porque eu estava ouvindo as canções e o nosso Deus é o Deus dos exércitos. O nosso Deus é o Deus forte, o nosso Deus é um Deus vitorioso. Quando eu estava meditando em Êxodo, a palavra de Deus, ela é a água viva, né? Ela nos enche, ela nos dá vigor, ela nos revigora. Mas ontem, quando eu estava conversando com Deus e conversando com o Espírito Santo e falando: Deus, o que é que o Senhor quer falar? Fala comigo, Senhor, preciso ouvir a sua voz. E de repente Deus me fez ir nessa passagem aqui de Êxodo 17. E só que quando ele me fez vir para essa palavra, começou a vir algumas ministrações no meu espírito, e a gente vai olhar aqui que esse povo, ele não é um povo que não tem experiência com o Senhor. Sim ou não? Esse povo é um povo que tem experiência com o Senhor, um Todo-Poderoso. Esse povo é um povo que tem experiência com os milagres extraordinários do Senhor. Esse povo é um povo que viu com os olhos naturais a ação sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. Esse povo viu a nuvem e viu a coluna de fogo. Sim ou não? Que povo privilegiado. Sim ou não? Tinha a coluna de fogo e tinha a nuvem. E quando eles foram partir para o deserto, a nuvem foi à frente. A proteção de Deus, a direção de Deus, o Todo-Poderoso, guiando aquele povo, indo com aquele povo, né, na jornada. E mais para frente Deus vai falar, né, Moisés pede instrução para Deus e Deus vai falar: Moisés, por que clama a mim? Diga para esse povo, marche. Sim ou não? Eu quero dizer para você, diga para esse povo, marche. Amém? Mas é interessante que eles vão na jornada desse povo, como é o povo de Deus, como nós somos. Na jornada desse povo, né, do povo de Deus com o líder Moisés, que não era qualquer líder. Moisés não era qualquer líder. Moisés era o líder. Sim ou não? Moisés era o líder. Ele andava assim com Jeová. Né? Face a face. Tete a tete ali com o Senhor. Mesmo esse povo tendo um líder de alto nível, mesmo esse povo experimentando os milagres extraordinários de Deus, mesmo esse povo, a cada estação aonde Deus ia com eles, acontecia algo, Deus estava ali para suprir e sustentar esse povo,
nessa passagem, esse povo perdeu o foco. Fala para o seu irmão aí, não perca o foco. Fala para o seu irmão, mantenha o foco. Dá uma sacudida no seu irmão, com carinho e amor. Mantenha o foco. Mantenha seu foco. Mantenha o foco. E a gente vai ver aqui que a tradução dessa palavra repetir, no hebraico, ela tem obrigada, de espalhar. Então, este lugar, de repente, eles ouvem a voz dizendo, não tem água. E, de repente, começou um alvoroço no meio do povo. E é tão interessante, querido, e o Espírito Santo falando comigo, porque nós temos um adversário, né? E o adversário, nós temos experimentado milagres e milagres e milagres e milagres nesse ambiente. Sim ou não? Milagres extraordinários que você fala assim, meu Deus, a janela do céu, ela não vai abrir, ela já abriu, ela já está aberta sobre nós. A janela do céu já abriu. Mas, de repente, você vê os seus irmãos recebendo os milagres e contando os milagres e você está na rota dos milagres. Você está na rota do seu milagre. E, de repente, você chega nessa cidade de Refidim, que o contexto aqui é espalhar, né? E, de repente, você começa, quando você ouve que não tem água, a sua mente entra em pânico, sua mente começa a fazer, começa a entrar em pânico, né? Começa ali ficar em parafuso, e ela começa a mandar informação, né, para a sua alma, para as suas emoções, e, de repente, o que está na sua mente ele sai para a boca. Aí é um perigo, né? Por quê, queridos? Deus, ele honra a palavra dele, Deus é fiel, ele é poderoso, ele faz, continua fazendo e vai continuar fazendo porque ele é Deus. E não existe nenhum Deus que é maior do que o nosso Deus. E a gente vê aqui que o povo ficou num alvoroço e veio para cima de Moisés. Veio para cima de Moisés, já declarando para Moisés, por que nos tiraste do Egito? Para nós morrermos de sede? Olha que interessante. Deus está abençoando a cada caminhada desse povo, a bênção e a provisão de Deus. A cada caminhada nossa, a cada jornada, nós estamos trilhando a jornada com o Senhor, a cada passo, a cada estação nossa, Deus está nos abençoando. Mas chega momentos que Deus, não é que Ele não vai nos abençoar, ou que Ele não quer nos abençoar, mas Deus quer nos ensinar algo. E às vezes o milagre vem aqui para o seu irmão, vem ali para o outro irmão, né? Acontece, e de repente você se pega com os seus pensamentos, com uma voz de fora, falando, está tudo errado com a sua vida. Nada acontece de bom com a sua vida. Você vai continuar aí nessa caminhada? Crendo que as coisas vão mudar para você? Crendo que você vai receber uma boa notícia, que você vai receber uma boa notícia que está saindo um emprego para você, que você vai ter aumento de salário, ou seja, qual for, vem as vozes. Mantenha o foco, querido, porque o inimigo ele é estrategista. E uma das armas que ele vem para atingir é realmente tentar desfazer aquilo que você já carrega, aquilo que você já experimentou, aquilo que você continua experimentando. Ele fica querendo que você coloque em xeque-mate aquilo que você tem vivido. E olha, agora a gente vai voltar lá atrás na palavra do Senhor e a gente vai ver o que Deus fez com esse povo. Deus levou esse povo num lugar que tinha 12 fontes de águas,
e 70 palmeiras. Lá atrás da palavra. Mais para trás. A gente vai ver Deus ali suprindo a necessidade daquele povo todo. Veio para abastecer o povo. Eles poderiam ali, né? Eles abasteceram de água, tinha camelo, né? Então, de repente, eles vêm para esse contexto. Vamos abrir lá a palavra para a gente acompanhar? Está lá no Êxodo 15, aí bem... Êxodo 15, 23, 27. Todos acharam? Amém? Êxodo 15, no versículo 23 ao 27, diz assim, vamos ler o 22 em diante, né? Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur, durante 3 dias de caminhada no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não deram beber das águas de lá, porque eram amargas. Então, eles estão indo pelo caminho e sente sede novamente, ali eles estão com sede, e não tem como eles beberem água, porque o mar de Mara não era uma água para beber. Era amarga, né? A água era amarga. Mas você vê que aqui Deus vai providenciar para eles, mas não puderam beber as águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto, e ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenança, e os colocou à prova, dizendo: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que lhe aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Olha que tremendo. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Olha como que a gente vê Deus conduzindo esse povo. E é interessante, querido, que nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar nesse tempo. Nós precisamos vigiar, porque o inimigo, ele quer tirar o seu olhar, o seu foco da fonte inesgotável que é o Senhor Jesus. O inimigo quer tirar o seu olhar, quando ele prende você no olhar da escassez, no olhar da falta, no olhar que você não está vendo com os seus olhos naturais, você não está vendo nenhum recurso, você não está vendo nenhuma saída, ele quer que você fixe o seu olhar nisso para ele atingir a sua fé. Ele quer que você olhe para essa situação e fique na dúvida se vai ou não vai acontecer. O nosso Deus não é homem para que minta. O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é majestoso. Agora, é interessante, querido, que Moisés também está passando por uma prova ali. Ele é o líder. Moisés fica apavorado, porque imagina, um tanto de gente na sua frente reclamando que não tem água, e começa um alvoroço, e a ponto de te dar uma pedrada, e não ia ser uma pedra só, ia ser várias, e Moisés, dentro dele, ele fica agitado, né? Porque quem eu ficaria? Se vocês todos começassem a falar, me dá água para beber, me dá água para beber, e já com uma pedra na mão, eu ia falar, pastor Denilson, me ajuda aqui em oração. Sim ou não? Se todo mundo está com uma pedra na mão, e com um copo vazio, com a boca seca, e eu sou aqui, vamos falar, a líder, eu sou a líder. E aí você me pede água, não tem água, e você trouxe eu para morrer nesse deserto?
Mas não é essa voz suave, né? Não é uma voz suave, né, querido? Vocês me trouxeram para me morrer no deserto. Não! É bravo, carrancudo, com a testa frisada, com a mão já com a pedra assim, para dar uma pedrada, e o líder está ali. Mas olha para você ver, Deus também vai ensinar esse líder a ele se posicionar no chamado dele, a se posicionar na pessoa do Deus Todo-Poderoso que ele conhecia face a face. E a gente vai ver aqui, voltando aí no capítulo 17, no capítulo 17, 4, então Moisés clamou ao Senhor, né? Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com esse povo? Estão a ponto de me apredejar. Respondeu o Senhor: passe à frente desse povo. Espera aí. Passe à frente desse povo. Você, naturalmente falando, não era só aqui já são bastante pessoas, não era só essa quantidade de pessoas, não. Eram muitas pessoas. Deus vira para você, Priscila, e fala: passe na frente desse povo, ou então vai avante, Priscila. O que você pensa? É agora que eu vou morrer. Mas Deus está querendo ensinar para Moisés, querido. Olha, então Moisés, Deus falou para ele passar, mas eu acho interessante que Deus não falou somente, Deus dá uma instrução para Moisés. Tem algumas Bíblias que está escrito ancião. Chama, né, as autoridades. Chama as autoridades. E é interessante, querido, nós não caminhamos sozinhos. Nós não caminhamos sozinhos. No reino de Deus não existe individualismo. Nós precisamos um do outro. E nós precisamos muito mais ainda da liderança espiritual que está ali à frente. Sabe, nós precisamos. E, de repente, Moisés se vê nessa situação, Moisés não fala nada com Deus no sentido: eu vou não, Senhor. Eu vou não, esse povo está doido, está querendo me matar? Eu vou não. Moisés, ele obedece à direção de Deus. Mas Deus dá uma instrução para ele, chama as autoridades, incentivando Moisés ali a tomar posição, porque Moisés conhecia Deus. Moisés passou 40 anos no deserto, né? 40 anos no deserto se relacionando com o Senhor. E Deus faz isso conosco. Nós passamos um processo de relacionamento com Deus antes de estar na liderança ou antes de assumir qualquer um cargo, a gente passa tempo com o Senhor. Mas Moisés, ele toma a posição de líder, ele toma o posicionamento dele de líder, ele ouve a direção de Deus, ele chama as autoridades e ele vai fazer o que Deus pediu para fazer. Mas é interessante, querido, que Deus, ele não nos desampara. O Senhor não nos desampara. O Senhor está vendo, o povo está ali reclamando, mas esse povo esqueceu de uma coisa. O que você acha que esse povo esqueceu? Me ajuda aí. Esse povo esqueceu de algo primordial. O que esse povo esqueceu? Quem? Exato. Quem estava indo com eles? Olha, eles olharam para a falta e colocou a falta acima do Deus provedor. Olhou para a falta e colocou a falta acima daquele que tudo pode. Olhou para a falta e se sentiu: vamos morrer, é o fim. Ó céus, ó dia. Colocou a falta lá em cima, colocou a necessidade deles lá em cima e esqueceu de olhar quem estava com eles ali todos os dias. Todos os dias Deus estava com eles, amparando, trazendo conforto, trazendo refrigério, suprindo as necessidades daquele povo. O olhar foi ofuscado por uma palavra. Quantas vezes, querido, o seu olhar é ofuscado por causa de uma palavra? Agora, isso é tão sério porque
da nossa boca pode gerar vida e maldição. E além de gerar a vida, se você gera a vida pela palavra, você come do fruto. Se você gera a morte pela sua boca, você também come do fruto. Não é muito sério isso? E quantas vezes, querida, às vezes é uma pequena notícia, você esquece de tudo que Deus fez por você. Veio uma palavra assim na minha mente assim ontem, né? Apagão. Alguém já experimentou um apagão? Já? Quando apaga, fica tudo escuro, né? Esses dias teve um apagão na internet, né? Apagão. Parece que está dando um apagão na nossa mente, né? Na nossa vida. Muitas vezes nós esquecemos do Deus provedor. Nós esquecemos daquele que provê. Ele proveu desde o início, ele continua provendo e ele vai continuar a prover. Ele não saiu da posição dele de Deus, de provedor, de pai, né? de amigo. Ele não saiu, ele estava lá, mas as pessoas não estavam vendo. E colocaram a falta de água, a necessidade ali, acima daquele que pode todas as coisas. Não coloque Deus abaixo e a sua situação acima. Deus, ele nunca mudou e nunca vai mudar. Ele sempre vai cuidar de você, ele sempre vai te proteger, ele sempre vai te livrar, ele sempre vai te conduzir, ele sempre vai fazer aquilo que está no coração dele para fazer na sua vida. Mas Deus tem as formas dele trabalhar, querido. Em cada estação, Deus trabalha de uma forma. E é interessante, querido, que na jornada da nossa vida com o Senhor, às vezes nós nos pegamos falando o negativismo, falando aquilo que não produz vida, falando, ou porque a gente recebe uma informação, a gente fala, meu Deus, não vai dar para mim, ou não vai acontecer para mim. E o inimigo, ele é estrategista em pegar isso e minar a sua fé, colocar dúvida no seu coração e falar, não vai dar mesmo não. Não vai dar mesmo não. Só vai ficar desse jeito mesmo. Mas quem que você serve? Quem que é seu Deus? Quem que está à sua frente? Quem que te socorre? Quem que te levanta? Talvez pode ser uma enfermidade, talvez pode ser uma outra situação que você esteja enfrentando. Deus não mudou, ele continua sendo Deus. Ele vai mudar toda a sua história. Ele vai mudar todo o trajeto, ele vai vir com a mão poderosa dele e mudar toda a história da sua vida. Às vezes é uma enfermidade, querido, que você está enfrentando. Deus não mudou, ele é o médico dos médicos, ele sabe. Ele sabe qual o tratamento específico, ele sabe se ele te dá o tratamento ou se ele te cura imediatamente. Ele sabe. E a gente vê que o povo ficou desnorteado, eles começaram a falar, mas o ouvido daquele líder estava ali sintonizado, obediente com o Senhor. E ele vai fazer o que Deus mandou ele fazer. E Deus vai prover. Mas olha que interessante, querido. Se Deus proveu lá atrás, fazendo as águas de mar virar doce, né, água para beber, esse povo deu um apagão. Apagou na memória dele. Se fosse para você pontuar hoje, acho que você nem vai conseguir pontuar. Eu acho. Porque Deus tem sido fiel com você. Você não vai conseguir. Se fosse para você pontuar hoje, quantos milagres Deus fez, quantas provisões Deus enviou, quantos livramentos Deus te deu, você conseguiria? A conta nem fecha no lápis quando você vai ver o que Deus está. Mas Deus está presente conosco. Deus está conosco. Deus ele está com você nessa peleja, nessa situação. Mas Deus quer ver qual é o seu posicionamento diante dessa situação, nessa estação que você está vivendo. Deus quer ver o seu posicionamento porque, olha, a gente vai caminhando, a gente fica numa felicidade quando a gente recebe um milagre, quando a gente recebe um aumento de salário, a gente grita, uhul! Né? Só eu?
A gente fica numa felicidade quando a gente recebe um telefonema, né? E fala, olha, você ganhou uma passagem para Cancún. Aí a gente fica feliz se você ganhou uma passagem lá para Israel. A gente fica feliz, querido. A gente fica feliz com o carro que a gente ganhou lá no Via Shopping, né? A gente fica feliz com tantas coisas, mas de repente uma palavra tira você do foco. E você passa uma borracha, parece dar um apagão, querido. E Deus estava falando comigo, se eu fui no início, eu continuo sendo até o fim o mesmo que eu fui no início com você. Se eu fui com o início para te livrar da morte, para enviar provisão, eu sou com você agora. E agora vem o melhor, porque agora você me conhece e tem intimidade comigo. Porque aí você começa a conhecer Deus. Mas Deus, ele trabalha de várias formas com a gente, querido. Às vezes, eu estava aqui pensando, isso é um pensamento meu. Não quero que venha nenhum peso sobre vocês, é um pensamento meu. Semana passada, eu estava com a intenção na minha cabeça de comprar toalha. Eu estava precisando de toalha de banho. Pensando que eu ia comprar toalha. E, resumindo, eu cheguei num lugar e aí eu ia lanchar num lugar, num determinado lugar, e de repente nesse lugar entrou um rapazinho, um menininho, e eu olhei para aquele menino e eu fiquei assim pensando. Só pensando, ele entrou e Deus não falou nada comigo, não, mas eu fiquei olhando para aquele menino e de repente uma pessoa lá falou assim, eu quero pagar o lanche dele. E aí, de repente, entrou mais 2 meninos. E eu ia comer o lanche, mas eu estava ali só, Senhor, isso aqui. Esses 2 meninos, o maior, estava um grandão e um outro menininho, e o menininho pediu um pedaço de pão para o menino que ganhou o pão, né? Ganhou o sanduíche. Aí o menininho falou, não, porque na realidade ele tem que partir o sanduíche com mais 2, né? Mas de repente, eu falei, Senhor, de repente veio para eu apagar o sanduíche para aquele menino. Mas só que veio assim, paga para os 2. Aí eu pensei assim, tá, vou pagar para os 2, né? Aí eu falei assim, aí pedi a pessoa para fazer o sanduíche lá, mas o olhar do menino grande, querido, do grandão, ele não fala palavra nenhuma comigo, ele não me pediu nada. Eles não me pediram nada, não pediram sanduíche, mas o olhar desse menino, do maior, veio uma compaixão por esse menino, veio algo no meu coração, no meu espírito, e aí eu paguei. Aí eu pensei assim, nossa, acho que eu não vou poder comprar a toalha, não. Né? Mas vou deixar para depois. Mas resumindo, querido, aí eu estava precisando de R$100 para pagar um cartão de crédito. Eu vivi isso hoje e amanhã eu tinha que pagar o cartão de crédito. De manhã cedinho, eu recebi um Pix na minha conta. Eu falei, uai, a pessoa confundiu. Ela não está me devendo nada, vou ligar para devolver, né? E só que eu não consegui falar com ela e depois não deu, aí eu liguei mais tarde. Eu falei, Flor, você mandou um Pix para minha conta, mas você não está me devendo nada e eu quero te devolver. Ela falou assim, eu fiquei com você na minha cabeça o dia todo. E Deus falou que era para me ofertar na sua vida, abençoar a sua vida. Assim. Então eu obedeci ao Senhor, foi Deus que mandou te dar. O que eu quero falar? Veio isso aqui? O que eu quero falar? Não retenha a sua semente. Não retenha a sua semente. Sabe por quê? Porque eu dei 2 sanduíches.
e eu recebi mais do que o sanduíche. Quando Deus te pede água, Ele não te pede para deixar você no prejuízo. Ele não te pede para você passar falta. Mas Ele quer ver aonde está o seu coração. Ele quer ver onde está o seu coração. E aí eu fiquei pensando assim, gente, foi prazeroso, maravilhoso ver os meninos comendo sanduíche ali. Porque eles não me pediram, querido. Eles não pediram nada para mim. Mas deixa eu te falar uma coisa, não retenha a semente. Não retenha, porque você planta uma semente, nasce uma árvore que dá não sei quantos frutos, e que dessa semente vai dar outra árvore que vai dar mais fruto ainda, e daquela semente vai dar mais fruto ainda, porque Deus, Ele é poderoso. Não retenha a semente. Eu precisava falar isso. Não retenha a sua semente. Porque às vezes Deus está te pedindo algo e você está retendo. Né? E não retenha. Ele é o seu Senhor. Sabe, e às vezes a gente não entende, querido. Olha, Deus, Ele está nos chamando para nós nos posicionarmos. Deus está nos chamando para nós alinharmos a nosso olhar com os céus. Deus está nos chamando para a gente se posicionar nele, que é o Todo-Poderoso. Deus está nos chamando para olhar, trocar as lentes e olhar para quem Deus é. Porque Deus, Ele está nos honrando. E Ele está nos honrando, querido, porque houve um plantio lá atrás. E isso não é só isso que nós vamos experimentar. Nós vamos experimentar grandes coisas do Senhor. Porque Deus vai nos abençoar. Mas olha, querido, tem coisas que o inimigo vai tentar ofuscar a sua visão. Tem coisa que o inimigo vai lançar para você dizendo que não está funcionando. Que não está valendo a pena. Que não, querido, não está valendo a pena sim. Porque o Senhor é poderoso. E Ele está mudando a nossa sorte. Deus, Ele vem para nos levantar, para nos sustentar, para nos fortalecer. E eu quero falar, não sei se alguém está precisando dessa palavra, aquele que não teve experiência com o Senhor, que não teve nenhuma experiência, ou que talvez não está entendendo, ou não entende, Deus vai começar a se revelar para você. Deus vai começar a se revelar para você. Deus vai começar a descortinar os seus olhos. Deus está, como se tivesse um imã, sabe? Sabe quando se tivesse um imã puxando aquilo que conecta ali com o imã, ferro? Eu percebo isso. Você não está entendendo nada, mas você está aqui. Você não está entendendo nada, mas você continua aqui. Você não está entendendo nada, mas continua aqui. Mas eu quero te falar em nome de Jesus Cristo que Deus vai começar a abrir os seus olhos espirituais. E eu quero começar a falar também para você que aquilo que você pensa de si mesmo como negativo, Deus vai começar a mudar a sua visão. Deus manda te dizer que Ele vai começar a descortinar os seus olhos e mudar a sua visão com relação a você mesmo, a sua pessoa. Porque Ele te chamou, Ele te escolheu antes da fundação do mundo e às vezes você se sente um menorzinho dos menorzinhos e Deus ama esses menorzinhos dos menorzinhos. Deus ama essas pessoas, porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E você talvez está se vendo nesse contexto. Deus está mandando te dizer que Ele vai mudar a sua maneira de olhar para você. E também Deus está também me despertando no meu coração, que está começando a nascer aí no seu coração, um desejo pela presença dEle, pela palavra dEle, por estar com Ele. E isso é o Senhor que está produzindo no seu coração. O Senhor está começando a tirar também venda dos olhos nessa noite. O Senhor está começando a tirar a escama dos olhos, abrir a visão, porque Deus quer se revelar a você como seu Pai, aquele que cuida de todas as coisas. Deus está trazendo algo novo sobre a sua vida. Deus também está me despertando meu coração, falando também que existe um coração que está angustiado
angustiado, abatido. E esse coração está recebendo o poder transformador do Senhor nesta hora. Porque o Senhor diz para você, aonde você se encontra, não é o seu fim. Não é, porque o que Deus tem para você é uma mudança de chave. E a partir do momento que você ficar nesse lugar de ouvir a palavra de Deus, de receber a palavra de Deus, e Deus manda te dizer que você está ouvindo a palavra de Deus, a palavra está caindo no seu coração, e algo está acontecendo dentro do seu interior, e até você não está conseguindo entender. Porque Deus tem vida para você, o Senhor está mandando te dizer. O Senhor também está mandando dizer que às vezes você não compreende a ação de Deus, mas Ele diz para você que Ele vai te surpreender. E talvez você não compreende a forma como Deus faz, como Deus age, como Deus Ele modifica as coisas, você não entende. Mas Deus vai se apresentar a você como Deus, como Pai. Ele vai mostrar para você que Ele é um Deus que faz de várias formas, mas Deus Ele é tão maravilhoso que Ele vem ao nosso encontro, da forma que nós nos encontramos, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. E aquilo que você não entende, o Senhor manda te dizer que você vai passar a entender. Porque Deus Ele tem o melhor para a sua vida. E o Senhor manda dizer para você assim, se você parar para pensar, nesse exato momento, o tanto de livramento que eu te dei, como eu fui com você em toda a sua trajetória, como eu tenho sido com você, e o Senhor manda dizer para você, eu não largo a sua mão. O Senhor manda te dizer, Ele não larga a sua mão. O Senhor é aquele que vem para te fortalecer, te levantar, te sustentar, te abençoar nessa noite. O Senhor é aquele que muda todo o cenário. Ele muda o meu cenário, o cenário da minha vida, se não está bem. E Ele vem para trazer a vida, e a vida dele é abundante. A vida de Deus ela é transformadora. A vida de Deus ela traz vida em o nome de Jesus. Os rios de Deus estão neste lugar. As ondas, as águas de Deus estão saindo e está tocando a sua vida. E Deus manda te fortalecer, te dizer que Ele está te fortalecendo a sua fé. Ele está fortalecendo a sua fé. Ele está fortalecendo a sua fé. Porque Deus é aquele que vê todas as coisas e sabe da nossa necessidade. Mas olha, nós precisamos mudar de lente, querido. Coloca as lentes do céu. Olha para o céu, olha para aquele que criou todas as coisas, o Todo-Poderoso. Porque Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer transformar a sua visão. Talvez você está com o óculos errado, está vendo tudo ofuscado. Talvez você está com óculos que não é o seu óculos e você não está enxergando nada. Pois eu te digo que você vai passar a enxergar aquilo que você realmente precisa enxergar. Você vai enxergar aquilo que você precisa enxergar. Porque às vezes nós não enxergamos o que nós precisamos até que o Senhor entre em cena e Ele muda e transforma todas as coisas. Pois o Senhor é poderoso para transformar e mudar a sua história. O Senhor é poderoso para mudar a sua história. O Senhor é poderoso para ir ao seu encontro e trazer você para perto e para você ficar ainda mais firme em o nome de Jesus. Então eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Quero pedir os tangedores para vir aqui, em o nome de Jesus.